Jesus me mandou te liberar uma palavra hoje que vai tocar no seu coração, que fica em 1 Zacarias 1, versículo 1 ao 6. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Indo, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Com todas as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Deus está falando aqui que o povo de Deus naquela época não queria ouvir a sua palavra, estava afastado dos seus caminhos e não queria saber dele. Estava fazendo coisas perversas, estava praticando a iniquidade. E aqui fala, e a palavra de Deus fala que Jesus odeia a iniquidade, mas ele ama a justiça. E ele estava falando para o profeta, usando ele, os seus lábios, que era para falar com seu povo, que os servos dele, os profetas, não estará lá para sempre. E por isso que ele ia tratar aquele povo, porque estava rebelde, porque desviou dos seus caminhos e não queria ouvir os seus conselhos. E eles estavam mortos espiritualmente, porque não queria ouvir o que Deus tinha para falar, tampar os seus ouvidos. E Deus quer que a gente obedeça, Ele quer de nós obediência, como Ele queria deste povo, assim como nós, assim como Ele é o nosso Pai. Ele quer que a gente seja obediente em todo momento. Então Deus colocou aquele povo em um processo, e eu creio que eles aceitou dilapidar eles, que Deus estava ali tratando aquele povo para que se voltasse para os seus caminhos. Então o Senhor falou que aquele profeta dele não estaria ali para sempre, que essa seria a última oportunidade para aquele povo se arrepender dos seus pecados. E Deus queria trazer eles para a cidade dele, para onde eles habitavam. Deus queria levar eles para umas novas peregrinações, para que eles tenham vida e vida com abundância. Deus queria que aquele povo prosperasse nos seus caminhos, que aquele povo fosse próspero. Mas muitas das vezes a gente não quer ouvir a Deus. A gente fecha os nossos ouvidos para não escutar a voz do nosso Pai. E por isso, muitas das vezes, as promessas não se cumprem, pois Deus quer que a gente dedique o nosso tempo para Ele, em oração, em vigilância, dedicando a Ele sempre, lendo a palavra, orando, jejuando, para que as suas promessas se cumpram em nossas vidas. É isso que Deus quer de nós, simplesmente obediência. Receba essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe.